Diz assim a palavra do Senhor. No livro de Juízes, capítulo 4, está escrito: aleluia. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabi, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete a Goim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, portanto Jabim tinha 900 carros de ferro. E 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. Aí vamos lá. Versículo 4. E Débora, a mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente aos montes Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. E Císera, capitão dos exércitos de Jabi, com os seus carros e com as suas multidão, e darei na tua mão. Amém? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. 9. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou-se e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Bota tua apostila no banco e vamos agradecer ao Senhor nesta noite para a gente dar início. Amém? Bota a mão no teu coração nesta noite e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado de Jesus Cristo, oramos a Ti nesta noite, Pai, já sendo grato a Ti, já pelo estudo desta noite, Pai, porque nesta noite iremos aprender como nos comportar mediante as guerras como uma mulher guerreira. Diga assim: Pai, nesta noite, fala comigo, me ensina, me dá estratégias para guerrear nos dias difíceis que estão todos os dias perante os nossos olhos. Assim, Pai, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar. Amém? Glória a Deus. Abra sua apostila agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai acompanhar comigo. Essa apostila tem como título Chamadas para Guerrear. Ou seja, mulheres chamadas para guerrear, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 4, verso 9. E eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar da nossa primeiro ponto, que é a introdução desse estudo, que diz assim: o livro de Juízes 4 narra a história de uma mulher chamada Débora, que foi escolhida para guerrear e liderar as batalhas e vencer com fé. Deus firmou uma aliança com mulheres
nos garante muitos privilégios, dos quais não somos merecedoras. Antes, Ele, por intermédio da sua graça, decidiu assim fazer. Débora não era apenas uma mulher com responsabilidade no lar, mas também foi titulada como profetisa e juíza de Israel. Foi uma mulher escolhida por Deus e, através da sua vida de intimidade, ela se tornou uma mãe de Israel e conselheira do povo de uma forma simples, na sombra de uma palmeira. Débora nos ensina que devemos obedecer ao chamado de Deus e nos levantar como mulheres guerreiras. Assim ela liderou o povo na guerra contra o rei de Canaã e profetizou vitória usando sua fé em Deus. Não é lindo, igreja? E nessa noite nós vamos extrair, através desta mulher, lições de vida para cada um de nós. Porque nós vivemos em dias difíceis. Estamos vivendo dias difíceis, ao qual nós precisamos de verdade nos levantar, nos disponibilizar como mulheres. Mulheres chamadas para guerrear. Eu confesso para você que eu falei para Deus, Senhor, esse tema veio no momento realmente que eu precisava me levantar como mulher, mulher chamada para guerrear, porque estou vivendo e passei cantando vitória e me identifiquei muito com Débora. Eu já gostava muito de Débora, porque sempre admirei ela como uma mulher chamada, uma mulher admirável, que nos dá lições de vida, uma mulher chamada por Deus. E eu disse, Senhor, obrigada, porque tu falaste comigo no meio da dificuldade que eu passei. O Senhor me ensinou a olhar para Débora mediante esse tema. Porque quando você é chamada para fazer algo, tenha verdade disso, que eu vou falar, e um dos pontos que eu coloquei aqui foi com propriedade, porque foi o que eu extraí para a minha vida. E abra a sua apostila e olhe comigo o primeiro ponto do que a gente vai aprender nesta noite, porque você vai sair daqui desta noite, nesse primeiro seminário que hoje nós estamos aqui juntas. Você vai sair daqui sabendo que Deus te chamou de verdade e hoje Ele vai te dar novas instruções para a tua caminhada, para você sair daqui e dizer, valeu a pena eu participar desse seminário para mulheres chamadas para guerrear. Amém? Então vamos lá. O que Débora nos ensina para guerrear nos dias atuais? É o nosso primeiro ponto de hoje que nós vamos destrinchar nesta noite. E veja só o que o primeiro ponto ele vai extrair para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Tem como tema, diz assim, uma mulher chamada, ela ouve a voz de Deus. Eu coloquei esse primeiro tema, esse primeiro ponto. Por quê, mulheres? Porque uma mulher de Deus, verdadeiramente, ela precisa ouvir a voz de Deus. É um dos pontos que Débora nos ensinou nesta noite. Porque Débora, para ela dar coordenâncias àquele homem que foi levantado também, mas por momentos de dificuldades e momento até dele temer por se levantar um exército, se levantar ali aquele homem por nome Císera, e achando que ele poderia governar tudo, achando que ele tinha o poder de governar todas as coisas ali,
E Baraque, aquele homem que deveria estar determinado, mas por conta do momento e da dificuldade, ele teve medo. Mas a Bíblia diz o quê? Que havia uma mulher determinada, uma mulher chamada, e que nos dá hoje uma lição, que nós como mulheres de Deus precisamos ouvir a voz de Deus. Como eu posso dizer que eu sou uma mulher de Deus se eu não tenho sensibilidade para ouvir a voz dele? Então, como eu posso dizer que eu posso ser uma mulher chamada? Porque uma mulher chamada para guerrear, uma mulher chamada para a batalha, ela precisa estar sensível à voz de Deus. Como ela vai receber as direções, como ela vai receber as coordenanças do céu, se ela não estiver conectada com Deus? Se ela não tiver uma vida com Deus, ela não consegue identificar o que de verdade Deus quer que ela faça. Então é isso que nós vamos aprender nesse primeiro ponto. E veja só, eu trouxe algumas referências que você vai acompanhar aí na sua apostila, né? Em João, capítulo 10, verso 27, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que coisa forte, irmãos. Olha o que Deus fala através da palavra dele. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Como eu posso ouvir a voz de Deus se eu não me prontificar a estar sensível, obedecer a voz dele quando ele me chamar? Então, o que nós precisamos como mulheres, porque tem muitas vozes, o mundo oferece muitas vozes. Talvez você chegou aqui nesse seminário pensando: eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso de uma resposta de Deus. E nessa noite, Deus ele vai esclarecer a tua mente e a minha mente através da palavra dele. E o que é que ele nos ensina nessa noite? Que as verdadeiras ovelhas dele, as verdadeiras servas chamadas dele, ouvem a voz dele e obedece. E o que a gente, como mulheres, muitas vezes, por conta da dificuldade, por conta da luta, por conta de tudo que nós enfrentamos no dia a dia, porque ser mulher não é fácil. Ser mulher é enfrentar dificuldades, é enfrentar barreiras, é enfrentar problemas, porque a mulher, ela precisa ser dona de casa, ela precisa ser esposa, ela precisa ser mãe, e além de tudo, ela precisa obedecer o chamado de Deus na vida dela. Olha que forte, igreja. É por isso que eu admiro as mulheres. Por quê? O meu esposo, ele diz assim: as mulheres passam por tantas coisas. Você tira que quando o homem ele está com a dor na unha, ele não suporta. Mas olha para a pastora, ela sofreu algo na perna do pé, está aqui hoje, uma rasteirinha linda e maravilhosa, mas ela veio adorar a Deus nesse seminário. Talvez se fosse um homem, ele ia ficar mancando, chorando, de querer que a mulher ajudasse. Mas a mulher é forte, igreja. E você é uma mulher forte, por isso que nessa noite você está aqui. Quantas dificuldades você enfrentou para chegar até aqui? Quantas barreiras não se levantou-se, mas você tem ouvido a voz de Deus. Por isso você está aqui sendo uma mulher privilegiada, uma mulher que está sendo abençoada nesta noite por participar deste seminário e sair daqui dizendo: eu sou uma mulher que ouve a voz de Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você que as ovelhas, elas ouvem a voz
do seu Deus. E João 8:47 ainda vem nos dizer assim: aqueles que pertencem a Deus ouvem o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E veja só, nas Sagradas Escrituras, o coração é a sede de todas as decisões mais importantes da vida cristã. E ter um coração aberto para ouvir a voz de Deus é assim: tomamos as decisões certas, como Débora tomou. Veja só, porque nós precisamos estar atentos, porque nós podemos nos confundir, porque, como a Bíblia diz, o nosso coração, ela é a chave de tudo. E a Bíblia diz que mais enganoso do que qualquer coisa é o coração. Por isso que nós devemos estar muito atentas na voz de Deus e seguir o que a palavra nos ensina. Não podemos nos embaraçar e nem nos confundir na nossa caminhada. Por isso, igreja, nós como mulheres fortes precisamos cada dia estar prontificada a ouvir a voz do nosso Senhor, para que nós venhamos ser vitoriosas e a gente venha ser conduzida por Ele. Então, o que a gente vai nessa noite aprender é que, no segundo ponto, uma mulher também chamada para guerrear, ela é uma mulher sábia. E a mulher sábia, nós sabemos perfeitamente o que Provérbios capítulo 14, verso 1 vai nos dizer: que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Você está aqui nessa noite? A tola destrói com as suas próprias mãos. Olha o primeiro ponto que nós vamos aprender. Olha o que foi que Débora nos ensina, porque Débora, ela também era uma dona de casa. Débora era uma dona de lar. Por quê, igreja? Porque ela diz que aqui, Débora, mulher profetiza e mulher de lapidote. Quer dizer que Débora, ela também era casada. Débora também, ela tinha uma vida secular. Débora tinha suas obrigações. Débora, ela tinha suas atividades. Provavelmente Débora tinha uma casa para cuidar. Provavelmente Débora tinha um esposo, como se diz aqui, esposa de lapidote. Por isso ela nos ensina que nós devemos o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser sábia para administrar tudo isso na nossa vida. Porque Débora nos ensina, igreja, que com todas essas atividades, sendo serva, sendo esposa e sendo uma profetisa, e além de tudo, Débora era uma mulher chamada, e aonde a Bíblia vem nos dizer que Débora, ela era uma mulher também corajosa. Nós vamos ver esse terceiro ponto. Débora também era uma mulher corajosa. Por que, igreja? Você vê que através de Débora, por Débora ser uma mulher que ouve a voz de Deus, por Débora ser uma mulher sábia, por Débora ser uma mulher corajosa, uma mulher de atitude, Débora, ela fez com que, através do Senhor, aquele povo fosse vitorioso. Olha que Débora nos ensina nessa noite. Eu quero te dizer que Deus, através da tua vida, através de você, Ele quer que sua casa, Ele quer que pessoas, através de você, sejam pessoas abençoadas, pessoas vitoriosas, aleluia. Porque a palavra do Senhor nos ensina que Débora, ela se levantou-se como esposa, Débora se levantou-se como profetisa,
e fez aquilo que Deus lhe chamou. Você pode aprender com Débora nessa noite. Você pode aprender a ouvir a voz de Deus como Débora aprendeu. Você pode nesta noite ser uma mulher sábia, porque nessa noite Deus está te dando ferramentas novas para você vencer aquela guerra, aquela batalha que está diante de você. Aleluia. Aquela guerra que você tem visto e você muitas vezes não sabe como agir. Mas nessa noite Deus está falando comigo e com você. E assim como Débora, nós precisamos aprender nesta noite que nós precisamos ser sábia. Nós precisamos. Porque você imagina uma mulher sábia, o que ela é capaz de fazer. Uma mulher sábia, o que ela é capaz de fazer dentro da sua casa, na igreja, na sua vida ministerial, na vida da irmã. Uma mulher sábia, ela sabe se sair. Ela sabe se sair do problema. Ela sabe sair da dificuldade sem prejudicar a sua irmã que está do seu lado. A mulher sábia, ela busca o melhor caminho para ela seguir. A mulher sábia que ouve a voz de Deus, ela está ligada no que ela está ouvindo e ela sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A mulher sábia, igreja, quando começa a contenda, quando começa a discórdia, quando começa a fofoca, ela sabe discernir. Espera aí, que não é de Deus. O que é de Deus, igreja, a gente vai guardar. Agora, o que não é de Deus, a Bíblia diz: retém o que é bom e lança o que não presta fora. E nessa noite nós devemos aprender com Débora que nós somos mulheres chamadas para guerrear. Diga nessa noite: eu sou uma mulher chamada para guerrear. E não vou abrir mão do meu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E veja só, uma mulher chamada, ela tem atitude. Eu quero nessa noite lhe trazer algo. Olha, Débora foi uma mulher com atitude e coragem, pois através da sua vida um povo foi liberto. Ela se dispôs com humildade debaixo de uma palmeira, o que nos mostra que não precisamos de palácios, igreja, para servir a Deus. Olha o que Débora, aleluia, o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Oh glória, Ele está aqui nesta noite, igreja. Oh glória, você sabe, aleluia, que para nós herdarmos o céu, aleluia, não é de todo jeito, igreja, aleluia. Por isso que nós estamos aqui nessa noite aprendendo com a palavra do Senhor, porque o que é que Débora nos ensina? Que uma mulher chamada, ela tem atitude para se levantar, para lutar. Uma mulher chamada, ela pega as ferramentas que Deus lhe deu, em vez de você guardar ela, você vai pegar ela e vai se levantar para a guerra, para a batalha, para vencer. Aleluia. Porque Débora, ela fez isso, igreja. Ela fez o que? Ela se dispôs. Será que nós, como mulheres, que muitas vezes falamos que somos, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma profetisa, eu sou uma levita da casa do Senhor, eu sou uma mulher que Deus me chamou, mas será que nós temos nos levantado como Débora nos ensina que uma mulher chamada, ela se levanta, ela tem atitude para fazer o que Deus delega para ela? Porque muitas vezes nós queremos sim fazer ou ser chamada
por Deus. Queremos até ser titulada. Queremos ser tituladas. Mas nós precisamos aprender que uma mulher chamada de verdade, ela se levanta em fé. Ela se levanta em fé para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Uma mulher chamada por Deus, ela se levanta na igreja, ela se levanta no círculo de oração, ela se levanta na casa dela, ela se levanta para fazer o que Deus chamou ela. Então veja só, Débora, ela nos dá nessa noite esse exemplo de mulher de atitude. Uma mulher de atitude, uma mulher de coragem, uma mulher que se disponibiliza para fazer a obra de Deus. A gente ouvimos, igreja, sempre ouvimos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas como nós podemos olhar para isso e entender que Jesus está voltando, mas nós não nos levantamos como mulheres para cumprir o que Deus nos chamou? Muitas vezes estamos dormindo, estamos acomodadas, estamos descansadas, enquanto isso a casa está desmoronando, a família está ali desfalecendo, não ganhamos ninguém ainda para Jesus da nossa casa. Nós olhamos e não fazemos o que Deus realmente nos chamou. Mas nessa noite eu quero te dizer, você, eu, nós fomos chamadas como mulheres de atitude para levar a palavra de Deus, para levar a palavra do Senhor para aqueles que necessitam. Aleluia. Às vezes dentro da tua casa está lá a pessoa precisando, na tua rua, na igreja, e nós não temos atitude de nos levantar como mulheres corajosas. E sabe o que acontece? Nós estamos vivendo dias difíceis. Nos dias difíceis de hoje, nós estamos vendo muitas mulheres recuar, muitas mulheres desistir, muitas mulheres dizer eu não suporto mais, muitas mulheres dizer eu estou cansada, muitas mulheres dizer eu não vou mais lutar por isso, eu não vou mais guerrear, eu cansei. Mas nessa noite eu quero te dizer que Débora nos ensina nesta noite a guerrear e nos levantar em mulheres de atitude, mulheres de coragem, e pegar as ferramentas que Deus te deu para que você verdadeiramente viva o que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa. Débora, ela não hesitou em nenhum momento em dizer: o povo de Israel estavam vivendo momentos difíceis, como a palavra diz. O povo de Israel havia se distanciado, e por ter se distanciado do Senhor, aquele povo viveu um tempo de escravidão, viveu uma vida oprimida nas mãos daquele rei. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, que pode ser também que alguém na tua casa, que você nessa noite chegou aqui, você como mulher de Deus, chegou e por algum momento você esfriou, você se afastou, você não tem mais força para lutar, para guerrear. Você disse para o Senhor: não vou mais, Senhor, fazer. Mas mesmo assim, Pai, eu vou naquele seminário desta noite e vou ver o que o Senhor vai falar comigo, e vou ver o que o Senhor vai me dizer nesta noite. E eu quero dizer, como Débora, esta mulher chamada para guerrear, Deus está falando através da vida de Débora para você nesta noite, que você se levante novamente, você se erga novamente, para que você viva o que Deus te prometeu, o propósito dele, para que você possa alcançar o que Deus tem para a tua vida. Sabe, esta mulher forte que é dentro de você, assim como
Aleluia. Glória a Deus. Então, Débora, uma mulher forte, uma mulher de atitude, uma mulher de coragem. Às vezes você pode olhar, sabe, para o tamanho daquela luta. Você pode olhar para o tamanho do chamado que Deus até já revelou para você. Você pode ver e falar: Senhor, eu acho isso muito grande para mim. Eu acho muita coisa, Senhor. Mas Débora, igreja, ela buscou, sabe, ali, a encaixar dentro do propósito de Deus a sua vida como esposa, a sua vida dona do lar, e como uma profetisa, como uma mulher chamada. E você vê, se você seguir o que Deus nos ensinou, ter uma vida de renúncia, de ouvir a voz de Deus, porque só quem ouve a voz de Deus é quem renuncia, é quem renuncia muitas coisas para ouvir, para viver o que Deus tem.